para falar sobre esse assunto, eu converso com ele, que é médico cardiologista também do Sírio-Libanês em São Paulo, doutor Danilo Galantini. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. E para falar de um tema tão importante, né, doutor? Porque as pessoas cada vez mais têm usado anabolizantes e a gente vê casos de morte, né? Por que isso acontece? Primeiro porque as pessoas estão usando cada vez mais cedo, né? Então, se você for ver hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a média, a faixa etária de início de uso de anabolizante é aos 20 anos de idade. Nossa. Então, é uma idade cada vez mais precoce. Isso acontece porque essas pessoas que usam anabolizante normalmente não são atletas. São pessoas que buscam anabolizante para aumentar a massa muscular, ficarem mais Estética, atraentes, né? mais por questão estética e não por desempenho no esporte propriamente. E isso geralmente é feito sem a prescrição de um médico, sem educador físico e geralmente em combinação, né? Então, Nunca é sozinho, né? Nunca é só testosterona ou os análogos, os esteroides anabolizantes. Geralmente tem uso de hormônio de crescimento, uso de termogênicos, e essas substâncias em combinação aumentam muito o risco de morte súbita por arritmia, e uma coisa que a gente está vendo cada vez mais frequente é infarto agudo do miocárdio em pessoas jovens, pessoas de 30 anos de idade, 35 anos, e como o início do uso, do abuso é muito precoce, o tempo de exposição, vamos imaginar que o atleta começou a utilizar aos 20 anos de idade. Com 30 anos de idade, ele ainda é jovem, Sim. ele já está com 10 anos de uso de anabolizante. Esse uso cumulativo do anabolizante em combinação com hormônio de crescimento aumenta muito o risco de infarto agudo do miocárdio. Doutor. Então isso é um problema de saúde coletiva e é uma coisa que a gente ainda não conhece, Sim. Porque precisaria de um longo período de observação, de exposição para a gente conhecer de fato a real consequência disso. Tá certo. Nossa, hoje você deu uma aula para falar sobre esse assunto que acomete muitas pessoas e até por falta de informação. Então, você que está preocupado com o corpo, tem que estar preocupado primeiro com a sua saúde. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E volte mais vezes. Tá certo, obrigado. E agora a gente continua dando dicas de saúde para vocês.